Muito bem, eu sei que talvez você esteja aí curtindo essa dor, já tomou anti-inflamatório, já foi em um monte de especialista, já fez massagem, já fez compressa e aí desistiu de tudo, resolveu conviver com a dor. Calma aí, porque o Vida e Saúde hoje vai falar sobre dor crônica e você precisa entender o que é essa dor e como agir. E olha só, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% da população mundial sofre com alguma dor, você não está sozinho, alguma dor crônica. Só aqui no Brasil são cerca de 60 milhões de pessoas que sofrem desse problema. E a dor crônica é uma dor contínua que pode persistir por semanas, meses ou até anos. E com certeza essa dor vai interferir diretamente na rotina e também na qualidade de vida das pessoas. E é por isso que hoje nós queremos conversar aqui com o educador físico Rubens Faustino, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. E é claro que você também pode participar, se você tiver aí uma coisa que funcionou para você ou algo que tem te incomodado demais e que você gostaria de receber, de repente, um esclarecimento aqui do Rubens, você pode mandar a sua participação aqui para a gente. O WhatsApp é o seguinte, 12 98266 0004. Esse é o WhatsApp aqui do Vida e Saúde. Usando o QR Code aqui da tela, você também consegue falar com a gente, é só apontar a câmera do celular para ele e você vai ser direcionado aqui para o nosso contato. Se quiser salvar aí na sua agenda, mais fácil ainda, porque você sempre pode fazer parte do programa com a gente. Rubens, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada por aceitar falar sobre esse assunto tão importante com a gente. Viver sem dor é o sonho de muitas pessoas. E eu acho que seria importante, Rubens, a gente entender o que seria essa dor crônica. Além de ser uma dor que, de repente, ela é persistente, ela tem outras características, não é? Isso, a dor crônica é aquela que, ora, em algumas pessoas é contínua, em outras ela é recorrente, ela vai e volta, mas ela tem que ter um período mínimo de 3 meses. Geralmente ela tem motivo incerto, a função dela é de alerta, não desaparece com intervenção, geralmente farmacológica, não desaparece com medicamento, e com o tempo ela vai limitando e incapacitando o paciente. Quero saber o seguinte, qual é a diferença de dor crônica para aquela dor aguda? Então, em relação à intensidade, ela é bem parecida. O que vai diferenciar a dor crônica da aguda é realmente o tempo. Se a dor ela desaparece dentro desse período de 3 meses, ela era uma dor aguda. Mas se ela persiste e dura mais de 3 meses, aí ela se torna uma dor crônica. Me fala uma coisa, você falou aqui que esse tipo de dor, ela não tem assim uma causa aparente, mas existem causas para dor crônica, eu quero saber as mais comuns. Exato, vamos falar aí da campeã das dores crônicas. Geralmente, vamos falar assim, de 10 pessoas com dor crônica, 8 vão ter como causa principal a lombalgia, a dor lombar, na coluna, na parte de baixo da coluna. E quem não tem como dor principal vai ter também a dor lombar. Então, a maioria das dores crônicas estão ali na parte osteomuscular e articular, tá bom? Então, ossos, músculos e articulações fracos, geralmente, esses são as maiores causas aí da dor. Tá. E me fala um pouquinho sobre os sintomas dessa dor. Ela chega de repente ou ela pode chegar de madrugada, porque não são causas, por exemplo, como um trauma que estão causando. Você acabou de mencionar, é uma fraqueza, de repente é um encurtamento, né, de tendões que vão causar essa dor. O principal motivo é sedentarismo. A gente vai aumentando o peso, vai fazendo um esforço repetitivo e vai lesionando uma articulação por causa da fraqueza muscular e óssea. Mas vamos falar dos sintomas. Vamos dar um exemplo aqui daquela dor plantar na sola do pé que fisga. Tá. Tem muitas dores crônicas que dão fisgada. Algumas outras características de dor, elas dão pontadas. Umas pessoas sentem latejar e outras sentem queimar, aquela dor que queima e fica lá contínua queimando por um bom tempo. Tá.
Bom, existem muitos mitos relacionados à dor crônica e a gente quer esclarecer alguns por aqui. Eu sei que você se preparou para falar aqui sobre 10 mitos, dos principais mitos relacionados à dor crônica, e eu quero que você comente alguns desses pra gente, Rubens. Vou começar com esse aqui, olha. Eu não devo fazer nenhum esforço, tô com dor, me deixa em paz. Isso é muito comum porque na primeira ida no médico, o médico fala de forma correta que deve evitar esforços. Mas vamos entender aqui, vamos tentar separar o esforço bom do esforço ruim. Qual que é o esforço que está causando essa dor crônica? Geralmente uma maneira errada de se abaixar, uma maneira errada de se sentar e permanecer sentado o restante do dia. As mulheres aí, prestem atenção. Um calçado rasteirinha, aquela rasteirinha que leva o impacto direto para o joelho, quadril e coluna. O que mais? Um travesseiro ou um colchão inadequado. Isso tudo é o que nós chamamos de esforço ruim. E no dia a dia, no cuidado da casa, isso acaba gerando e acentuando essa dor crônica. Mas quando o médico fala que devemos tomar cuidado com o esforço, a gente já relaciona isso com a academia, com aquele fortalecimento físico que é o que na nossa cabeça é um esforço. E é exatamente esse esforço, esse fortalecimento, é claro, supervisionado por um fisioterapeuta ou por um educador físico, que vai aliviar, curar e tratar essa dor crônica. Então, vamos separar. E, às vezes, nós continuamos com a dor, com o esforço que provoca a dor e evitamos o esforço que cura. Ah, falou tudo. Ô, Rubens, me fala uma coisa, você deu uma olhada na minha rasteirinha aqui hoje para falar da rasteirinha? Ixi. Olha aqui, eu tô todo dia de salto aqui ou de tênis e hoje eu vim de rasteirinha. Até eu quero perguntar isso para você. Às vezes a gente fala assim, a gente justifica, mas eu não uso muito. Isso pode causar uma única, você falou, né, esforços repetitivos, às vezes um movimento que a gente está fazendo errado já há algum tempo, mas e se a gente faz uma ou duas vezes e já dá aquele mau jeito? É o suficiente? Então, o problema da rasteirinha é que a rasteirinha ela não tem amortecimento. E aí o impacto do calcanhar com o chão, ele sobe direto para joelho, né, quadril e lombar, como eu falei. Então, assim, muitas vezes eu estou usando a rasteirinha hoje, mas geralmente eu vario, né? Eu vario os calçados. Isso é bom. Tá. Eu usar sempre a rasteirinha, eu caminhar, ficar muito tempo em pé, ou caminhar longas distâncias com esse calçado é que não é saudável. Ah, então eu tô dentro, porque eu tô de rasteirinha só aqui nessa 1 horinha do Vida e Saúde, depois é tênis ou um sapato mais confortável. Me fala o seguinte, só medicamento resolve? Seria um outro mito que a gente precisa combater de que maneira? Vamos lá, vamos deixar uma coisa bem clara. Nós não estamos falando mal ou desaconselhando o tratamento farmacológico. Sentir dor é muito ruim e o medicamento faz parte do tratamento no sentido de aliviar a dor. Mas se só o medicamento resolvesse, ninguém tinha dor crônica, porque todo mundo começa tratando com medicamento. Então, não resolve, só o medicamento não resolve, é preciso, como uma doença do estilo de vida, tratar o estilo de vida, que é o que nós vamos salientar aqui hoje. Bom, isso já volta aqui para a primeira questão, do esforço, certo. Esse outro mito aqui, ó, o que eu como não tem nada a ver com essa dor, me deixa em paz. Isso é muito interessante, porque muitas vezes não percebemos ou não nos atentamos para os alimentos inflamatórios. Muitas vezes tomamos o medicamento anti-inflamatório, que pode, a longo prazo, causar aí problemas gástricos, e tomamos o anti-inflamatório e comemos o inflamatório, sem nos atentar que, evitando os alimentos inflamatórios, quais são esses alimentos? São alimentos processados, industrializados. Dá exemplo aqui, refrigerantes, açúcar. Como é que fala, hein? Açúcares, farináceos, farinha branca, as carnes com embutidos, salsicha, salame, linguiça, todas essas coisas são extremamente inflamatórias. Por outro, os alimentos anti-inflamatórios são os crus e os naturais. Chegou uma interação aqui para você, ó. Veja aqui, Rubens. A Roseli diz que fez tratamento para dor lombar, cervical e fibromialgia desde 2011, ou seja, 10 anos. Mas mudando a alimentação, como muitos alimentos crus agora, fui curada
é o testemunho da Roseli aqui, para ele não mentir, para ele não estar falando bobeira aqui, né, Rubens? Olha que fantástico, porque além de muitas vezes a falta de a fraqueza osteomuscular, ela tem aí um quadro de artrite, às vezes artrose e fibromialgia, que é algo muito grave. Então o alimento ele tem um potentíssimo poder anti-inflamatório para qualquer um desses casos. Beleza. Olha aqui essa daqui, só posso ser tratado por um profissional, só fulano de tal sabe cuidar de mim. E aí entra de novo, né, nessa questão, ó, só medicamento resolve, ou a alimentação não tem nada a ver. A gente meio que acaba funilando as nossas soluções, né, Rubens? Exato, e às vezes colocando a responsabilidade em um profissional que muitas vezes nós vemos, no caso do médico, uma vez por mês, uma vez ou a mais a cada 2 meses, e não. Se isso é um problema do estilo de vida, a solução está onde? Está no estilo de vida. Se não puxarmos ou pegarmos para nós essa responsabilidade, vai ficar muito difícil tratar essa doença. Muito bem mesmo. Rubens, olha outro mito aqui, ó. Essa dor foi porque eu tive uma queda, um trauma 10 anos atrás. Isso não tem nada a ver com o que o Rubens está falando aqui. Isso é um trauma que aconteceu. Isso é muito interessante porque muitas vezes a dor crônica começa realmente por conta de uma queda, de um acidente, de uma fratura, mas vamos deixar uma coisa bem clara. A fratura, um rompimento de ligamento, ao longo do tempo, ao longo de meses, isso é totalmente, não curado, mas totalmente restabelecido ali pelo corpo. E por mais que a dor fique e ela se prolongue a partir desse tempo, não foi por causa disso. A dor hoje, ela tem outras causas e dá para ser tratada de outra forma. Beleza, muito bem. Vamos prestar atenção nisso. Olha aqui, a questão emocional não tem nada a ver com a dor. Gente, tem total relação a emoção com a dor. Haja vista que todo mundo que tem dor crônica, eu ouço muito isso no meu trabalho. Quando eu estou mais triste, chateada, preocupada, ansiosa, eu sinto muito mais dor. Quando eu estou esperançosa, feliz, eu me sinto muito melhor. Isso tem a ver com os hormônios. O cortisol atenua a dor e as endorfinas têm poder analgésico. Olha, então realmente eu posso piorar a questão se eu estiver sob estresse emocional. Olha aqui outra questão do estilo de vida que muita gente não faz a relação. Dormir pouco não aumenta a dor. O mais interessante em relação ao sono é que a falta dele desregula todo o corpo, inclusive principalmente a dor crônica. Mas olha, enquanto você dorme, o seu corpo produz serotonina, que é a matéria-prima produz serotonina, que é a matéria-prima dos outros hormônios de prazer que provocam analgesia. Então, sem sono, não tem como aliviar a dor. Tem que dormir uma noite bem dormida para ter... Agora é o seguinte, quem tem dor às vezes à noite não vai conseguir dormir bem também, então fica meio que um ciclo vicioso aí, né? Isso, a gente combate muito esse ciclo vicioso de não dormir, aumentar a dor e não dormir. Então isso precisa ser quebrado. Como? Com estilo de vida. Muitas vezes um exercício físico vai fazer você dormir melhor, vai aliviar a dor e você vai quebrar aí esse ciclo vicioso de dor. Então, olha, o Rubens está falando aqui, gente, ele não está falando de uma questão apenas, ele está falando de uma coisa interligada à outra. Então, às vezes o medicamento vai ajudar? Vai, mas se eu atrapalhar comendo uma comida inflamatória, perdi o efeito desse. Se eu não fizer o esforço da atividade física necessária, eu não vou ter o fortalecimento para tratar a origem dessa dor. Realmente tudo muito interligado. E aí tem também aquela coisa assim, olha, toda dor é igual. Eu não entendi muito o sentido disso aqui, Rubens. Porque muitas pessoas, principalmente familiares de pessoas com dor crônica, não entendem a potência, a intensidade. A intensidade da dor, o sofrimento dessa pessoa. Mas será que está doendo tanto assim? Não, gente. E mesmo duas pessoas com dor crônica, as duas falam que é intensa, são dores diferentes, sensações diferentes, isso é subjetivo, isso é de pessoa para pessoa e é atenuado sim com essa rejeição da família. Então tem que ter muito cuidado na hora de lidar com esse assunto. Os conformistas vão dizer que essa dor crônica é um problema da terceira idade.
é assim mesmo, faz parte do envelhecer. E aí já entra aqui nessa classificação aqui de desculpa, não posso fazer nada, faz parte da vida, do ciclo. Isso não é verdade. Nós temos muitos idosos que não sentem dor nenhuma e já temos muitos jovens a partir de 19 anos com dor crônica. Pois é, esse mundo de mídia, esse mundo de pouca mobilidade tem gerado, sim, muita dor crônica desde muito cedo. Nós precisamos sair da zona de conforto e nos fortalecer. Beleza. Tem mais uma aqui. Minha dor não tem mais jeito. Já estou com ela há anos. Não, já fui para especialista XYZ, já tomei remédio, tentei fisioterapia, tentei pilates e não resolveu. Desisti. Tem uma interação, peraí, Rubens. Chegou alguém falando exatamente sobre isso. Peraí, deixa eu ver. A Janete, quando passo pano na casa ou quando faço faxina, sinto uma dor no peito do lado esquerdo. Já fiz exames, não deu em nada. O médico me pediu só para não fazer esforço e isso acontece há 6 anos. Minha dor não tem mais jeito? Será que não tem mais jeito? Isso é muito interessante, porque as pessoas acabam acostumando com a dor e geralmente o tratamento errado perdura essa dor, como no caso da Janete, por 6 anos, 10 anos, 20 anos e às vezes 40 anos. E aí, por tratar errado, na minha opinião, por não entender que a solução está no estilo de vida, porque vamos lá, se eu só trato com medicamento e o motivo da dor não é falta de medicamento, imagine que você está com dor de cabeça, é por falta de dipirona? Não. Então a dipirona não vai resolver, a dor vai voltar. Então o que tem que fazer numa dor nas costas? Por exemplo, na dor lombar, que é a maior prevalência. Tem que fortalecer o abdômen, tem que fortalecer, porque o esforço do dia a dia vai continuar. Nós temos que ir na causa ali da dor e do problema. Tá, você já vem falando aqui ao longo da nossa conversa sobre como lidar com o problema. Mas eu quero saber de tratamento. Se eu tomar uma dipirona para dor de cabeça, eu estou tratando o sintoma sem saber que talvez a origem seja um leite que eu esteja ingerindo e a origem dessa dor de cabeça é digestória. A gente deve tratar com um nutricionista e, ao mesmo tempo, um neurologista, todo mundo junto. E quando os profissionais divergem, Rubens, como é que deve ser a nossa conduta? Hoje, a dor crônica é sempre, nos melhores compêndios, tratada de forma multiprofissional. Mas não pode deixar de trabalhar primeiro, principalmente com o fisioterapeuta nessa parte de fortalecimento. A analgesia é importante, mas tem que fortalecer e, em seguida, seguir com o estilo de vida, porque muitas vezes nós fazemos 10 sessões de fisioterapia, melhora a dor e eu vou para casa e paro. Não, tem que continuar o fortalecimento com o educador físico, com o estilo de vida, cuidando da alimentação e sono, mas a base é o fortalecimento. Por quê? Porque tem pesquisa que diz que, por exemplo, a caminhada provoca melhores resultados que o alongamento, por exemplo. Isso foi uma surpresa. Muito bom conversar com você, Rubens. Chegou mais uma interação que eu quero trazer aqui. Vamos ver quem é que está falando. É o Jedson Correia, lá de Chapecó. Depois que passei a Covid, tenho muita dor crônica nas juntas e tornozelos e também nas articulações. Até quando sentirei essas dores? Eu não sei se você já tem alguma coisa de pesquisa. Fala pra gente, Rubens. Vamos lá, o Covid ele tem uma evolução rápida e ele debilita muito o paciente, com uma certa velocidade, principalmente aqueles que ficaram internados e entubados, tem ali perda de massa magra e aí a dor crônica vem. Então é preciso trabalhar isso com estilo de vida, mas na minha opinião o principal profissional para a parte mais crítica da reabilitação é o fisioterapeuta, que vai reabilitar tanto o pulmonar quanto a osteomuscular. E aí seguir com o estilo de vida. E quanto mais rápido você restabelecer as suas atividades, você fortalecer os seus pulmões, talvez com atividade física na água, quanto mais rápido fizer isso, melhor. Rubens, olha, eu quero te agradecer. É super importante essa conversa aqui que a gente está tendo. E estava aqui pensando, viver 30 anos com uma mesma dor ou conviver com essa dor torna a gente mais amargo, mais irritado, mais infeliz. Então, às vezes, a gente vai ter que fazer, de repente, um investimento de tempo financeiro, também de persistência, mas eu acho que vale muito a pena do que arrastar uma vida
de tristeza e de falta de plenitude por causa dessa dor, né? Então, obrigada pela participação e pela conversa aqui com a gente, mais esta vez, Rubens. O prazer foi meu, eu fico sempre à disposição e no que precisar estamos aí. Tá joia! Ó, a gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem Plantando Saúde, a gente quer saber tudo sobre o dente de leão. Além disso, aqui no Vida e Saúde hoje tem torta de maçã para você aprender uma receita integral, saudável e deliciosa. Sai daí não que a gente volta já!